Bom dia, professor Silvio. Eu sou a Aline Milanovic e vou apresentar hoje sobre o contrato de doação. Então, a estrutura da apresentação eu organizei conforme os itens que o professor pediu. Vai ser o conceito de contrato de doação, as características, as obrigações dos contratantes, alguns detalhes sobre as espécies de contrato de doação, restrições legais, como se extingue o contrato de doação e especificidades da revogação do contrato de doação. Então, começando pelo conceito. O contrato de doação está estabelecido no nosso Código Civil, na parte das obrigações, das espécies de contrato, num título especial para ele. Um capítulo especial para os contratos de doação. Tem 27 artigos, do 538 até o 564. Esse primeiro artigo, 538, é o que dá justamente a definição de contrato de doação. Ele diz assim: é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o patrimônio de outra pessoa. Essa é a definição de contrato de doação do artigo 538. As características do contrato de doação, então, o segundo item da nossa apresentação. Tem pelo menos 4 principais características. Uma é a natureza contratual, aquela classificação que a gente está habituado. Em regra, o contrato de doação é gratuito. Claro, é uma doação, não é uma compra e venda, não é uma troca. Tem lá no artigo 553 uma possibilidade que não é a de regra, mas é a onerosa. Onerosa é aquela que prevê alguma contrapartida para essa doação. Acho que vamos falar depois sobre ela. Então, outra característica da natureza contratual é que o contrato de doação é unilateral. Então, é uma pessoa, o doador, que tem uma obrigação. A outra pessoa, em regra, não tem obrigações, ela só aceita o contrato. Fora da regra, tem especificidades que permitem o contrato ser bilateral, no caso desse contrato oneroso que a gente falou. Uma terceira característica da natureza contratual do contrato de doação é que ele é consensual. É um contrato, portanto é consensual. As duas partes, o doador e o donatário, têm que concordar com a realização dessa doação. Isso está no artigo 539. Em regra também, a natureza contratual diz que ele é solene, formal. Precisa ter um registro formal, um contrato, na verdade. Está no 541. Também existe, isso em regra, mas existe a especificidade que seria contrato manual ou verbal, que só serve para doações de objetos móveis de pequeno valor. Então, para esses não precisaria a solenidade, mas, em regra, é um contrato solene formal. Também é um contrato inter vivos, não pode ser feito em cima de uma herança, de uma pessoa morta. Outras características, no caso, características subjetivas do contrato de doação, é o animus donandi, no latim, a intenção de fazer a doação. Como diz no artigo que define o contrato de doação, 538, tem lá que a pessoa faz a doação por liberalidade, então por vontade própria, voluntariamente, sem ter uma obrigação de fazer. Aí, essa característica subjetiva permite diferenciar o contrato de doação de outros tipos de negócios. Por exemplo, a dação em pagamento. A dação em pagamento não é uma doação, é uma dação em pagamento. Então, a pessoa tem uma obrigação de pagar um negócio, porque ela usa um móvel, um imóvel, um bem dela, um título, para pagar. Não é doação. Doação é por liberalidade, por essa característica subjetiva. Não é por obrigação. Não é uma aval-fiança, não é uma doação. Doação não é uma aval, uma fiança, garantia
motivos pessoais, mas não é. Também não é para pagar dívida, porque não é pagamento, é uma doação. Pode ser para dívida que já esteja prescrita, alguém, por um sentimento moral, tipo, o médico que ajudou, o advogado que ajudou, mas que abriu mão dos honorários ou do pagamento, não sei o quê. Aí o cliente, esse que está emocionado lá, resolve fazer uma doação para, como se fosse remuneratória. Tem um tipo de doação que é classificado assim, mas de fato não tem a obrigação, a pessoa abriu mão nesse caso, né? Ou a dívida está até prescrita, então não existe a obrigação. Daí se caracteriza como doação. Aí, quando tem a venda por um preço irrisório, isso aí se confunde com doação. A gente estudou no capítulo anterior, né, na aula passada, que venda por preço irrisório não vale. É tipo tentar descaracterizar uma doação de fato. Então, isso é uma doação disfarçada. Outra coisa que não se confunde é a doação de gorjeta, de prestar fiança, que eu falei. O próprio usucapião não tem a intenção de doar, né? O usucapião, a pessoa tem a terra e a outra pede para ser a dona oficial, que tem posse e tal, aquela coisa de usucapião. E aí, se o dono anterior simplesmente abre mão de reivindicar a posse, isso não é uma doação. Não tem aquela intenção da liberalidade, é só abrir mão de ir lá reivindicar. Não caracteriza o animus donandi, que é a característica subjetiva. Então, agora a característica objetiva é a transferência dos bens do patrimônio de uma pessoa para o patrimônio de outra pessoa. Isso aí está no 538 também. Aí, com essa transferência de patrimônio, vai junto toda a incomodação, os impostos, a manutenção, seja do imóvel, seja do imóvel, se vira, agora é teu, é do donatário. Então, é feita essa transferência do patrimônio do doador para o donatário, com tudo que tem junto. Inclusive, essa doação, essa transferência pode ser de coisas, né, objeto, esse é o objeto do contrato, o patrimônio é esse. Pode ser um imóvel, vários imóveis, coisas móveis, títulos, coisas futuras, até vou doar a safra do ano que vem para o meu vizinho, semoventes, um cavalo, um boi. Pode ser, não pode ser coisa alheia, naturalmente, né? Uma coisa que não é do doador, ele não pode doar, não faz sentido. Mas aí tem uma cláusulazinha ali, na doutrina fala que se o cara fizer um contrato de doação com uma coisa que não é dele, no princípio não vale, mas se ele comprar a coisa em seguida e passar a ser dele, aí tudo bem para continuar valendo esse contrato de doação. A quarta característica do contrato de doação é a aceitação. Como é um contrato, a aceitação é indispensável, porque um contrato é consensual, o doador e o donatário têm que concordar para fazer a doação. Então é indispensável, né? Ela pode ser expressa ou tácita ou presumida. Expressa quando vai doador e donatário vão no cartório, fazem um documento e expressam, né? Escrevem lá, olha, eu aceito, eu vou doar, eu aceito doar, receber a doação e tal. Tácita, eles classificam como o comportamento do donatário diz que ele aceitou. Tipo, ele recebeu o imóvel, aí começou a pagar os impostos do imóvel, começa a cuidar, ou recebeu o carro, começa a pagar o imposto, a tratar da manutenção, passa os documentos para o nome dele, coisa assim. É uma aceitação tácita de uma doação. E a tal presumida, essa está na lei, né, também, que importa assim, se o contrato de doação tinha um prazo e a pessoa não se manifestou contra, um prazo para ela se manifestar contra a doação, está nos 539. Ou aquelas doações que tem uma cláusula, uma condição futura, tipo, doação para um casamento futuro. Aí se acontece casamento, aí está aceita a doação.
E doações feitas para pessoas incapazes também são consideradas presumidamente aceitas. As doações puras, não onerosas, aquelas que não têm prejuízo para o incapaz, que não vai dar nada de ruim. As obrigações dos contratantes, agora uma outra parte da apresentação. Os contratantes são o doador e o donatário. Eles têm que ser pessoas capazes, né? O donatário pode ser um incapaz, a gente viu, pode ser uma pessoa jurídica também. O doador tem a obrigação de fazer a doação, né? De ter o ânimos donandi, registrar direitinho. O donatário tem essa obrigação de aceitar a doação. E caso a doação seja onerosa, aquele tipo que tem um encargo, tem uma coisa para fazer, para ser aceita a doação, então tem que cumprir esse encargo. Algumas espécies de doação, tem 15 espécies, acho que eu vou só mencionar. Tem a pura e simples, tem a onerosa, tem uma remuneratória para dívidas prescritas, tem a mista, que é casada com uma venda, para ajudar. Tem a contemplativa, de merecimento, tem a doação ao nascituro, os pais que aceitam e se não nascer, não ganha. Tem a subvenção periódica, que seria uma pensão até o doador morrer. Até o doador morrer, não o donatário. Tem a que é propter nuptias, que é essa para fins de um casamento. É sujeita à evicção, por exemplo. Tem doação entre cônjuges, tem doação conjuntiva, que é para mais de uma pessoa. Doação de ascendentes para descendentes, que dá umas tretas. Doação inoficiosa, que chama assim quando excede os limites da herança de um testamento. Doação com cláusula de retorno ou reversão, que permite a revogação depois. E doação manual, que é aquela para objetos móveis de pequeno valor. Doação também para entidade futura. É uma PJ que tem que existir dentro de 2 anos, senão perde. Restrições legais para doação. Não se pode doar coisa alheia, também. Quem não pode doar, um doador insolvente não pode doar. Isso aí caracteriza fraude a credores. A parte inoficiosa, quer dizer, o excedente do testamento também não pode ser doado. Uma pessoa não pode doar todos os seus bens. Ela tem que ter para sua subsistência. E o adúltero não pode doar ao cúmplice. Então, o Ricardão não pode receber, a Jennifer não pode receber doações dos seus companheiros, partners, casados. Como se extingue um contrato de doação? Então, tem pela morte do doador, pela morte do donatário, em alguns casos, pela anulação, alguma coisa que foi mal feita, ou pela nulidade, né? Por condições contratuais, organizadas entre os contratantes, por inexecução do encargo naquelas doações onerosas e por revogação. Daí para revogação tem várias possibilidades. Aqueles artigos do 555 até o fim, até o 564, são tudo para modos de revogação. Então tem todos os modos comuns a todos os contratos, que são os vícios de negócio, incapacidade das partes e tal, nulidades, e tem vícios peculiares a essas doação, que é o 549, explicando melhor. Pode ser feita a rescisão de comum acordo, é o 547, e tem revogação por esse